Oi pessoas, eu sou Olivia Leite, esse é o Isso Não Tá Na Prova e eu estou abrindo este vídeo porque eu não sei se eu vou abrir outro, se eu já fiz a abertura, enfim. E a gente vai fazer mais um rolê aleatório pela Espanha. Por que rolê aleatório? Quer dizer, não pela Espanha. O primeiro é na Espanha, o outro foi em Portugal. Se você não veio de Portugal, tem aqui pra ver ou na descrição, que é onde eu vou deixar pra vocês assistirem. Chegamos no Mercado São Miguel. Me parece uma grande praça de alimentação, é muito bonito, bem iluminada. Tem muita gente, mas também a gente vai em feriado, então pode ser que seja por isso. Macarão. Essa é a parte doce, né? Porque tem bastante coisa salgada, bastante coisa com carne aqui. Eu, inclusive, estou com dificuldade de encontrar o que não tem carne. Que não seja doce, obviamente. Aqui, ó, lá de fora. Galera tirando fotinhas. Ah, que fruta é vendida assim. De vez em quando a gente acha fruta assim. Muita fruta. Ah, claro, isso é um mercado, tem que ter fruta também. Pronto, aqui é a outra ponta do mercado. E vamos embora. Porta. Quase esbarrei, obrigada. Ah, se diz é graça. Ah, aqui à frente, ó, o Mercado de São Miguel, que eu não tinha mostrado na hora que a gente entrou. Olha que lindo! Estamos na Praça Maior. O destaque que diz no Google é que é administrado por mulheres. Assim que você coloca no Google Maps. Gosto. Que lindo! E sim, gente, eu acabei de chegar, quase não vi as coisas. Só comecei a gravar. Mais um grupo ensinando ali sobre a história. Ai, tô doida pra que o hostel que eu tô também me leve. Nem todo hostel tem, é só que a gente encontrou esse. Ah, droga, tá contra a luz, peraí. Deixa eu ver. Não, pronto, agora sim. Ah, sim, ali tem uma estátua de Felipe III. É Felipe III? É, Felipe III. Daí do nada, tipo, Mickey. E, tipo, norte-americano ainda mais. E aí a Peppa Pig. Meu Deus! Mais um grupo. Mais um cara explicando ali. Eu já me perdi mesmo. Ai, tem um cara ali. Meu Deus! Tem um monte de gente querendo conseguir. Ó, outro grupo. Ai, tô impressionada com tanta coisa. É muita coisa. Muita gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ai, é uma mulher, o Mickey é uma mulher. Olhando para as crianças. Ah, pra chamar as crianças pra fazer alguma coisa. Entendi. Ai, sol ótimo, porque tá 3 graus. Então, obrigada sol. Ah, e ali tem as banquinhas, ó, pra vender. Vender coisas aleatórias. Tem coisas que provavelmente são daqui, mas nem tudo. Agora sim, último avisar. Tá todo mundo tirando foto, eu tô tentando não atrapalhar ninguém. Mas, ó. E essa praça é de 1848. Eu vou descobrir o que é esse palácio inteiro aqui rodando, essas casas inteiras. E se mora gente hoje em dia ali. Mas mora que estão vendendo, ó. Tá vendo lá a placa de venda? Que aqui tem algumas ruas que tem indicações do que era vendido. Então, por exemplo, ó, Rua do Sal, Rua do... que se chama Caia, né? Rua. E aí tem as outras caias que são cidades próximas, como por exemplo, Caia de Toledo, que é a Rua de Toledo, que seria para indicar para onde você vai para Toledo. Então, tipo, essa estrada que você pega para Toledo, esse é o portão que você passa para Toledo. E nas imagens, depois eu mostro, não tem só o nome, Caia de Toledo, tem a imagem, que é característica da cidade para as pessoas que na época não sabiam ler.
Ali tá escrito, fui sobre água edificada, mas os muros de fogo somos de... Ai meu Deus, fui sobre água edificada, meus muros de fogo são... Deixa eu tentar explicar o que é. Pra quem não sabe, Madrid é uma cidade, o nome, a palavra Madrid, veio do século IX, porque aqui existiam árabes, inclusive essa palavra tem origem árabe, que é falando sobre um lugar de águas, né, onde tem muitas águas, aqui tem muitos rios subterrâneos. E aí, lógico, isso quando tem os primeiros registros de pessoas vivendo aqui, né? Quando é no século XII, chegando no século XII é quando a Igreja Católica, eu acho que a Igreja Católica começa a dominar aqui, e aí começam a subir algumas muralhas, que são ali onde a gente estava, é chamada Praça da Porta Cerrada, né? Que era uma muralha gigantesca que tinha ali, onde tem uma cruz que eu acho que eu nem consigo mostrar, mas... A gente tá... eu acabei de não conseguir explicar sobre as muralhas, né? As muralhas aqui eram feitas com o material... Aquele mesmo material para acender fogo de isqueiro, as pedrinhas. Então, quando atiravam flechas, né, contra a parede, que soltavam faísca, imagina, milhares de flechas. Então, subia um fogo gigantesco. Aqui teve muitas muralhas e foram derrubadas várias vezes, mas essas muralhas são justamente as do início do século XII, que é quando a gente vai realmente para que a gente entende como rei, o que pelo menos eu entendi do reino de Madrid. Eu mostrei o mercado para vocês, e ali o mercado vocês viram as estruturas de ferro, né? E aquelas estruturas são da Segunda Guerra Mundial, não, Segunda Revolução Industrial. Porque, né, não tinha antes essas estruturas de ferro. E ali era onde tinha a igreja de São Miguel, perto das muralhas, porque tinham muitas igrejas aqui. Ali é conhecido também como Praça de São Miguel, que era onde ficava a igreja. Espanha, de uma maneira geral, tem uma história também de ditadura, também mais ou menos ali pela década de 70. A gente também tem, aqui também tem muito registro de república e monarquia, sobre república, sobre monarquia. Enfim, não é também só no nosso país que tem essas discussões sobre política. Claro que a gente não tem monarquia, enfim, são outras discussões, mas que não é tão simples assim, e não é muito fácil a gente olhar e dizer, mas é porque lá é tudo muito mais avançado. Isso não quer dizer também que não tenha tido lutas, guerras horrorosas, e inclusive ditaduras. Vendo aquela estátua ali? Carlos III, que foi considerado justamente o rei, não foi considerado, foi durante a monarquia dele, né, o período em que ele era rei aqui, em que foram construídas as redes de saneamento, enfim, a organização urbanística de Madrid, que começou, quando o registro começou, né, ela era uma comunidade rural. E aí depois ela começa, o registro que eu digo, os registros que se tem, né, é uma comunidade rural que depois vai virando uma pequena comunidade urbana, e hoje ela é gigantesca, chama Comunidade de Madrid, que junta com outros... É como se fosse um estado, a Comunidade de Madrid, e Madrid é tipo a capital. Não é só da Espanha, que é a capital. Então, óbvio que hoje você não tem tanta organização das ruas ou dos espaços de saneamento, porque o crescimento foi gigantesco, principalmente quando derrubaram as muralhas, né? De Madrid tem as divisões, né, administrativas da Espanha. Uma das divisões é a Comunidade de Madrid, e aí a sede é em Madrid. E esta. Vou mentir que acho isso lindo. O chefe da cidade, Felipe Donado Social, secretário de Estado. Aí a bandeira da Espanha tá ali. E a bandeira da diversidade. Porque, né, precisamos mostrar em todos os lugares que precisamos respeitá-los. Todos eles. Deixa eu mostrar outra coisa. Isso não é uma fachada de verdade. Esse prédio aqui, né? Esse aqui é. Esse prédio tá em reforma. Aí colocaram aí minha mão pra... Finge que isso daqui é um ser humano falando com vocês. É pra poder dar foco. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá em reforma esse prédio. Uma boa maneira aí de passar a bicicleta. E desse lado aqui eu não tinha nem notado. É um pouco diferente. Isso aqui é sinal de faixa de pedestre. Ela não é completa, que nem lá.
E não sei mais o que a gente vai ver. Mas gosto de ficar olhando esse prédio. Tem um buraquinho que você tem que ver pelo buraquinho. Esse é o original? Como assim? A historinha pelo buraquinho. Nem consigo apontar. Casa de artesanato, olhando, e eu me lembrei sobre o mercado lá de São Miguel que eu tinha passado, que ali é considerado um mercado gourmet, então tem pequenas coisinhas para você provar, inclusive provar comidas daqui, mas se você quer comer muita comida, inclusive não recomendaram ir lá, já em outros restaurantes. Agora a gente vai comer, se tiver outro, vai para outro vídeo, outro conteúdo. Se você gostou, já sabe, curte, compartilha, chama mais pessoas para vir crescer e me incentivar, inclusive, ou sugerir temas. E se eu puder ir, vou para trazer conteúdo para vocês. Se eu puder, né? Senão a gente dá um jeito, né? A gente faz uma vaquinha, a gente arruma os patrocínios, vamos começar a patrocinar, seria ótimo, né? Se eu pudesse trazer conteúdo patrocinado. Mas enquanto não posso, vou fazendo o que dá. Deixa eu só mostrar essa lista de ingredientes. Pode comer. Obrigado. Ninguém pode comer antes de eu filmar. Aqui tá tudo em espanhol, só que eles não entendem o que a gente fala em português. E aí eles jogam pra gente o cardápio em inglês pra ver se a gente entende. No nosso caso ajudou muito, porque tem umas palavras que realmente... Por exemplo, eu não sabia isso daqui, ó, setas, que significa cogumelo. E aí, como eu sabia inglês, facilitou. Mas tem outras palavras que são mais fáceis, tipo, Ramon não é o nosso presunto, é o fiambre. Aliás, é o presunto de Portugal, que é diferente, mas depois eu mostro como é o presunto deles. Porque nosso presunto para os portugueses se chama fiambre, e eu não sei aqui como é que chama. E aí tem algumas palavras que ficam mais fáceis, enfim. Batata é mais fácil de entender, tábua de batata, por exemplo. São algumas palavras que são mais próximas. Aqui a gente sabe que é a orelha, mas é difícil saber que isso aqui é porco. Difícil no sentido de quem não sabe mesmo, né, gente, espanhol, tipo eu. Tô falando de proximidade do idioma. Mas enfim, pelo visto, o nosso idioma não é fácil de ser compreendido por eles. Agora eu terminei. Deixa eu mostrar o lugar. Bora comer, que eu tô com fome. Beijo, pessoas, e até o próximo vídeo.